Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre as hortas urbanas. O episódio de hoje é o manejo da horta urbana, apresentado por mim, professor Josuel, e por meu colega, professor Daniel. Ao pensarmos sobre uma horta urbana, devemos levar em consideração diversos fatores, dentre eles o solo. O solo é um dos fatores mais relevantes a ser considerado na produção, pois é um recurso natural não renovável que desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola, pois carrega em sua composição os nutrientes essenciais para as plantas. Um solo fértil possui grande capacidade de fornecer água e nutrientes às plantas, mas sua fertilidade pode variar muito em uma só propriedade. O solo deve ser encarado como um organismo vivo, que interage com a vegetação em todas as fases de seu ciclo de vida. Visto a olho nu, o solo parece um corpo inerte e sem vida. Nada, no entanto, é mais vivo do que um solo fértil. Os seres vivos que o habitam, embora invisíveis a olho nu, estão presentes aos milhões em cada centímetro cúbico de matéria. São invisíveis porque são minúsculos, daí serem denominados de micro-organismos. No entanto, para que esses micro-organismos sobrevivam no solo e desempenhem seu papel importante de dar-lhe vida, eles precisam da presença da água para sobreviver, da matéria orgânica para se alimentar e de ar para respirar. Esse abundante número de micro-organismos no solo só é possível em solos que não sejam compactados e ricos em matéria orgânica. E como que deve ser um solo? Quais são as suas características? Ele deve ser solto, profundo e rico em matéria orgânica. Solto no sentido de ser destorroado, que possa propiciar o desenvolvimento significativo da planta que ali será instalada. Profundo, que seria livre de pedras, de cascalho, que solos rasos não tem tanta capacidade de ofertar nutrientes e não seriam adequados à produção. E rico em matéria orgânica, que seria rico em nutrientes para poder nutrir o que você vai plantar futuramente neste local. Quando falamos em matéria orgânica, devemos pensar que ela é todo material que contém carbono, vivo ou morto, presente na superfície ou incorporado ao solo. Nos mais diferentes estágios de decomposição está presente a questão do carbono e, consequentemente, a matéria orgânica, a qual é fornecer carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, entre outros nutrientes. Ela é essencial para o solo, pois melhora sua fertilidade. Há também um aumento da qualidade física do solo. Ao longo prazo, o aumento de matéria orgânica irá reduzir a necessidade de adubação. Podemos também ter redução de custos com o solo rico em matéria orgânica. Ocorre essa redução, pois diminuirá não só o uso de adubos, como já foi dito anteriormente, mas também o uso de produtos fitossanitários e a água, além de gerar um aumento na produtividade. Este solo, independente de como for, você deve de escolher, de preferência, que ele seja plano, para não reter água da chuva nem da irrigação. Nessa imagem, observamos que foi feito uma técnica a fim de evitar a questão do escoamento superficial da água e, consequentemente, a erosão. Foi feita as curvas de níveis para barrar a força da água, minimizar o escoamento superficial, e também podemos perceber que entre as curvas de níveis tem como se fosse estradas para o deslocamento das pessoas aqui dentro. Em relação ao solo e sua fertilidade, é algo que devem ter muita atenção, pois é a partir da fertilidade que vamos ter a quantidade de nutrientes que vai estar disponível para a planta. A produtividade de qualquer cultura está intimamente ligada à fertilidade do solo, que é fruto de um complexo equilíbrio entre diversos fatores, como as características do solo, que seriam granulometria, equilíbrio de nutrientes e aeração. Portanto, a fertilidade do solo é uma parte de um sistema dinâmico, e o cultivo tende a reduzir a fertilidade do solo por várias razões, entre elas a maior vulnerabilidade das áreas cultivadas à erosão, se comparada às áreas não cultivadas, e a exportação pela colheita de uma parte considerável dos nutrientes que sai definitivamente do campo.
Então, podemos ver que a partir do momento em que começa a se cultivar determinada área, a tendência é que ela perca a fertilidade, pois aqueles nutrientes eles vão sair dali e, consequentemente, se não tiver uma correção, eles tendem a perder sua fertilidade. Então, no cultivo de hortaliças, essa retirada se dá de maneira mais acentuada, uma vez que são culturas que exigem grandes quantidades de nutrientes em um período geralmente curto de tempo. Devido a essa característica, faz-se necessária a adoção de boas práticas de manejo de fertilidade do solo, de modo a tornar a atividade sustentável a longo prazo. Ao falarmos em fertilidades, devemos ter consciência dos tipos de adubos que podem ser utilizados. Dentre eles, nós temos o adubo vegetal, que são obtidos a partir da matéria vegetal animal, possuem uma ação mais lenta em relação à disponibilidade de nutrientes, pois precisam se decompor antes para daí atuar nos cultivos. Normalmente são adubos que são usados em hortas domésticas, são de origem orgânica e podem ser produzidos pelo próprio homem por meio da compostagem. Esses adubos orgânicos podem ser enriquecidos também com material de origem mineral e seriam ótimas alternativas para aumentar a produtividade, além de contribuir para a biodiversidade do solo. Exemplos de adubo vegetal seria farinhas de ossos, humus, minhocas, farelo, casca de restos vegetais e alguns fertilizantes orgânicos. Também temos o adubo de origem animal, que seria o esterco de gado. Esse esterco ele é um dos mais relevantes quando você pensa no cultivo de hortaliças. Ele é considerado também quando considerado a sua principal fonte seria o de nutriente é o nitrogênio. Sua composição química possui, entre outros elementos, também como fósforo e potássio, e apesar de ser rico em nutrientes pelo fato da concentração de elementos químicos presentes nesse adubo, o esterco animal deve ser aplicado e complementado por doses de outros fertilizantes, pois às vezes a necessidade de uma grande quantidade de esterco para que você possa ter uma quantidade significativa do nutriente em si. Também temos o adubo de origem mineral, que podemos chamar de adubos químicos. Ao contrário dos orgânicos, esses adubos são extraídos de minerais ou de petróleo, contendo alguns dos principais nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, dentre estes o nitrogênio, o fósforo e o potássio. A sua principal vantagem é a rápida absorção. Dando ênfase à questão dos adubos orgânicos, temos nas formas de produzir adubo orgânico a compostagem, que ela se caracteriza como adubo orgânico com benefício superior à fertilização do solo. Reciclam os resíduos sólidos municipais urbanos de origem orgânica. Ela também pode reciclar resíduos como lodo gerado por estações de tratamento de esgoto, que no caso que acaba por minimizar a quantidade de lixo produzido, e ela contribui também para a fertilização do solo. Então, a compostagem é um processo natural de decomposição da matéria orgânica de origem vegetal ou animal, e é um processo que envolve transformações muito complexas de natureza biológica e química, promovidas por uma grande variedade de micro-organismos como fungos, bactérias que vivem no solo. Esses organismos obtêm, a partir da degradação da matéria orgânica, o carbono e os demais nutrientes minerais necessários à sua sobrevivência. Por que se realiza uma compostagem? Devido à sua simplicidade e sua versatilidade, que seria, no caso, simplicidade, pois ela não exige grandes equipamentos, nenhuma obra de engenharia, é fácil de fazer dentro do próprio quintal, e também a escala, que ela pode ser tanto doméstica como também pode ser municipal, uma escala maior. A compostagem, ela seria, no caso, quando é realizada no ambiente doméstico, você quebra aquele ciclo que muitas vezes é produzido a questão de lixo orgânico, no caso, de resíduos sólidos orgânicos, eles são encaminhados para o lixo. Então você pega resto de frutas, verduras e alimentos, em vez de você encaminhar para o lixo, você vai organizando ele em uma composteira. Futuramente ele vai se transformar em um composto orgânico que pode ser utilizado para fertilização. A compostagem ela pode ser feita de várias formas, dentre elas trouxemos duas aqui e à frente explicaremos mais uma, que se pode fazer uma vala dentro do terreno. Você concentra ali toda a produção de resíduos sólidos orgânicos e enterra. Depois de um longo prazo, de mais ou menos 100 dias, você pode estar utilizando aquele espaço para cultivo. Porém, essa técnica ela não é muito eficiente, devido você acabar utilizando um espaço da tua propriedade, da tua casa, e deixando inútil em relação à produção orgânica.
pode ser feito também de uma forma mais eficiente por meios de caixas com paredes de contenção. Aqui temos o exemplo de como se fossem restos de pallet, onde foi construída a questão da composteira. Então podemos usar diversos materiais, dentre eles a madeira, para construir a nossa composteira. Então, como fazer uma compostagem? A gente deve primeiramente separar os restos de alimentos orgânicos. Temos que tomar cuidado, pois tem alguns alimentos que podem e outros que não podem ser compostados. Dentre os que podem seriam as frutas, as verduras, os legumes e suas cascas, a borra do café, o filtro, cascas de ovos, sementes. A comida cozida pode ser colocada também, mas em pequena quantidade. O que a gente não pode colocar dentro da composteira são laticínios, que seria leite e seus derivados, as frutas cítricas, dentre elas laranja, abacaxi, limão, e também papel, toalha e guardanapos, devido a estar concentrado muitas vezes com gordura. Então devemos evitar esse tipo de material na nossa composteira. Ao fazer a compostagem, a gente deve colocar 2/3 de palha, serragem, o resto de poda, capim como fonte de carbono, e 1/3 apenas de rejeitos orgânicos, ou esterco, resto de frutas e verduras, fontes de nitrogênio, onde devemos ter um equilíbrio de uma correlação de carbono e nitrogênio, que seria mais ou menos 30 carbono para 1 nitrogênio. Por isso, a quantidade maior, 2/3 de palha, serragem, resto de poda, em contrapartida, e 1/3 de restos orgânicos, esterco ou resto de frutas. Então a gente sempre deve cobrir o composto com folhas ou palha, e em média de 100 dias ele estará pronto. Podemos agora assistir um vídeo de como que é a construção de uma biocomposteira ou de uma composteira doméstica que você pode estar elaborando na sua casa. Aqui vai uma sugestão de como pode ser elaborada. Utilize 3 baldes vazios com tampa. Baldes de gordura vegetal são ideais. Com uma furadeira, fure a base dos baldes 1 e 2. Furos de 3 mm a 5 mm são suficientes para o escoamento do chorume e não permitir a saída de terra. Feito isso com a base, fure ao redor na parte superior, próximo à tampa dos baldes 1 e 2. Isso facilita a entrada de oxigênio, importante na decomposição dos resíduos. Agora, com a ajuda de uma faca, retire os centros das tampas dos baldes 2 e 3, deixando uma borda que servirá de apoio na hora de empilhar os baldes. Podemos agora montar a composteira. O balde 3 é o primeiro na montagem. Ele não tem furos na base e nem na lateral, e recebe uma tampa com abertura no centro. Em cima deste, vem o balde 2 com furos na base, nas laterais e tampa com abertura no centro. O balde 2 funciona como um compartimento de reserva que irá substituir o balde 1 quando este estiver cheio. O balde 1 tem furos na base e na lateral. Ele é colocado sobre o balde 2. E sua tampa não deve ter abertura. Está pronta a sua composteira. Agora, vamos aprender a usá-la. Encha o balde 1 com 1/4 de terra. Coloque os resíduos em um montinho, de preferência cortados ou triturados, para facilitar a decomposição. Cubra os resíduos com o dobro de matéria seca, como serragem, folhas secas, resto de poda, etc. Feche o balde e deixe em local arejado, como quintal ou varanda. Não é necessário acrescentar água, pois a umidade dos alimentos já é suficiente. Mexa o conteúdo do balde em média 2 vezes por semana. Quando o balde 1 encher, troque-o de lugar com o balde 2 e comece o processo novamente. Colete o chorume acumulado no balde 3 a cada 15 dias. Você pode utilizá-lo diluindo em água, uma medida por 10 de água, pois este é um excelente adubo natural. Depois de cheio, o conteúdo dos baldes levam de 30 a 40 dias para ficarem prontos para uso. Nesta etapa,
Você pode ainda acrescentar minhocas, que aceleram o processo de decomposição e enriquecem o adubo. Percebemos a partir do vídeo que é muito simples construirmos a nossa própria composteira, ou no nosso caso, uma vermicomposteira, que pode ser tá selecionando minhocas dentro dessa caixa de compostagem. Então, é uma coisa que deve ser levada em consideração, que a composteira não necessariamente precisa ser de formato de baldes, como foi feito no vídeo, mas você pode utilizar diversos materiais. Tudo depende da quantidade de resíduo sólido e orgânico que você produz na sua casa e qual que é a finalidade que você tem na sua horta. Pode ser usado com potes, pode ser usado com caixas, desde que os materiais tenham o mesmo tamanho e a mesma base. Você pode estar construindo então uma composteira na sua própria residência, seguindo aquela sugestão feita no vídeo. Então, já falamos sobre o solo, sobre a fertilidade, está na hora de a gente falar um pouco mais sobre a implantação da horta urbana. Então, essa horta, quando você vai fazer ela, você deve de organizar o espaço destinado à horta. Aqui uma imagem que a gente tem, trazendo sugestões de como você pode estar organizando a tua horta. Então, os canteiros, eles devem de ser dispostos de modo estratégico, para que você não venha se atrapalhar na hora de se deslocar dentro do teu espaço. Nesta imagem, a gente pode perceber que devemos deixar um local adequado para depositar insumos e também as ferramentas, aquelas plantas, aquelas vegetações que você queira implementar na tua horta, que necessita de covas, pode colocar nas paredes laterais. Você também pode deixar um espaço propício para a questão da produção de mudas, que seria um berçário, e também podemos deixar um local adequado para a questão do minhocário, que seria mais ou menos aquela vermicomposteira, só que no caso ali seria dentro da própria horta. E também podemos deixar uma área para a própria compostagem e deixar também um espaço para acúmulo, no caso de restos vegetais, e outro para você trazer esterco de fora da propriedade ou até mesmo de doações para estar incorporando nos canteiros. A água ela também deve ser pensada estrategicamente para que você evite de ficar se deslocando sem necessidade dentro do teu espaço. Nessa imagem aqui, a gente supõe que os canteiros sejam colocados dessa forma, pelo fato de ter o escoamento superficial no sentido vertical. Então eles são dispostos horizontalmente para diminuir a energia da água e diminuir a questão da erosão. Observem que tem também a questão dessas ruas aqui entre os canteiros, que seriam para você poder rezar capina e até mesmo a rega, se a tua forma de irrigação for a manual. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao meu colega Josué estava falando, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a manutenção de hortas urbanas. Para a gente preparar o canteiro, preparar uma horta, a gente vai necessitar de alguns equipamentos. Por exemplo, a gente vai necessitar de uma pá de corte, de uma enxada, de uma colher de transplante, de um regador, de alguns equipamentos para poda, entre outros equipamentos que a gente vai utilizar na hora da preparação da nossa horta. Preparação, manutenção, limpeza, esse tipo de coisa. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o espaçamento entre plantas que a gente deve ter nos canteiros. Por exemplo, um pé de abóbora ao outro, a gente vai ter que ter um espaçamento de 200 centímetros, ou seja, 2 metros, tanto de um pé ao outro, quanto de uma leira ao outro. A acelga, a gente vai demandar de 40 centímetros, tanto de um pé ao outro, quanto de uma leira ao outro. A beterraba, por exemplo, a gente vai demandar de 30 centímetros, tanto de um pé ao outro, quanto de uma leira ao outro, e assim sucessivamente, até chegar no rabanete, que o rabanete ele vai demandar então de 20 centímetros de um pé ao outro e 5 centímetros de uma leira ao outro. A importância de ter um berçário de mudas. O berçário de mudas, ele seria aquele local onde eu vou fazer a semeadura da minha verdura que eu vou cultivar na minha horta e esperar ela germinar, nascer até chegar a um determinado porte. Por exemplo, a importância de eu ter esse berçário é que ele vai facilitar na hora do plantio, porque as mudas já vão estar no local. E também eu vou ter uma maior diversidade de mudas, ou seja, eu posso preparar mais de um tipo de muda no meu berçário. O tamanho desse berçário, ele pode variar. Ele pode ser desde uma bandeja quanto um copinho descartável. Então, de acordo com a demanda que eu vou ter de muda, será o tamanho do berçário que eu vou produzir.
Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o efeito das ervas daninhas. Uma erva daninha, ela é uma planta que só pode ser considerada daninha se estiver direta ou indiretamente prejudicando determinada atividade humana. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Então, por exemplo, se tiver uma lavoura de soja e nessa lavoura começar a nascer pés de milho no meio do soja, o milho pode ser considerado uma erva daninha. Então, a erva daninha não necessariamente é uma planta específica. Então, seria aquela planta que vai nascer na minha horta, na minha lavoura, no meu canteiro, que ela não seja desejada pelo ser humano. Então, isso pode ser considerado uma erva daninha. Tá, se você deixar que as plantas daninhas se desenvolvam na sua horta, elas irão competir por recursos com sua plantinha e, consequentemente, vão deixar ela mais fraca e suscetível ao ataque de pragas. Então, ela vai realizar uma competição por nutrientes com sua planta, deixando ela mais suscetível a ataque de pragas e de doenças. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês de ervas daninhas. Por exemplo, no vaso de flor à esquerda, ela tá demonstrando o ataque de ervas daninhas em um vaso de flor. E para a direita está demonstrando as ervas daninhas no canteiro. Então existem diferentes escalas e locais que podem desenvolver essas plantas daninhas. Já as práticas agrícolas conservacionistas seria a construção e manutenção dos meios para reciclagem de matéria orgânica. Por exemplo, no canteiro, para você manter as qualidades do solo e toda a questão do solo, você vai precisar então de uma cobertura vegetal constante nesse solo, que pode ser tanto de palhada quanto de outros tipos de verdura ou de uma planta que vai realizar a cobertura desse solo para não deixar ele exposto, suscetível ao intemperismo tanto da chuva, do sol e de outros fenômenos climáticos. Você deve também realizar a rotação de culturas e rotação de tipos de cultivo e da forma que você está trabalhando esse solo. Além também do rodízio e o repouso de uma faixa do solo e, quando necessário, a construção ou a manutenção de barreiras vegetais para o vento. Então, se deve realizar também, deixar repouso de uma parte do solo que você está trabalhando, deixar ele em repouso por um determinado período de tempo. Aqui, vou falar um pouquinho para vocês sobre a rotação de cultura. Então, a rotação de cultura que eu vou trazer para vocês, um exemplo, seria a rotação em 3 canteiros. Por exemplo, na parte superior do slide, onde ele fala no primeiro ano. Então, dos 3 canteiros, no primeiro canteiro você vai plantar, por exemplo, vagens, legumes e frutos. No segundo canteiro, você vai plantar as brássicas, que seriam repolho, couve-flor, entre outros exemplos. E no terceiro canteiro você vai plantar legumes de raiz, como cenoura, beterraba, rabanete, esse tipo de verduras, que dependem de um solo mais fofo, por exemplo. No segundo ano você faz a rotação de culturas, por exemplo, no canteiro 1 você planta as brássicas, no canteiro 2 você planta os legumes de raiz e no canteiro 3 você planta as vagens e legumes, e assim você vai fazendo essa rotação de diferentes tipos de cultura que você vai plantar em diferentes tipos de canteiro. Tá, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de hortaliças que podemos plantar. Por exemplo, no grupo das folhosas, a gente pode plantar então alface, coentro, couve, manjericão, cebolinha, salsa, aipo, repolho, entre outros. Do grupo dos bulbos, você pode plantar cebola e alho. Do grupo dos frutos, você pode plantar abóbora, abobrinha, berinjela, pimentão, pepino, tomate, vagens, quiabo, entre outros. Do grupo das raízes ou tubérculos, você pode plantar beterraba, batata doce, inhame, mandioca, cenoura, nabo, rabanete. Então, e do grupo das flores, você pode plantar couve-flor e brócolis. Então, existe uma variedade muito grande de espécies, tanto de frutas, verduras, de hortaliças, que podem ser cultivadas em uma horta. Mas aqui, para nossa região sul, o que podemos plantar? Então, essa seleção de espécies para a gente plantar, ela deve se levar em consideração as características do local que vai ser realizado o plantio e também as condições de clima de determinada região ou do local que vai ser plantado e as condições do solo e também a disponibilidade de água para a minha horta, onde então cada espécie ela tem um clima ideal para ser plantada. Então cada espécie vai demandar de determinadas características da região e do espaço que vai ser realizado o plantio dessa verdura, hortaliças ou
essa planta que vai ser plantada. Por exemplo, o inverno, o que plantar? Principalmente aqui na nossa região, na região de Guarapuava, a gente pode plantar então no inverno cebolinha verde, a qual ela é rica em vitamina A e C, agindo como então o antioxidante, fortalecendo então o sistema imunológico, e ela é uma hortaliça que pode ocorrer seu período de 75 a 120 dias após o plantio, pode ser realizado a colheita e o consumo. E também a gente pode plantar ervilhas. A ervilha, então, ela é rica em vitamina A, B e C, ajudando então a prevenir problemas cardiovasculares, diabetes e contendo também antioxidantes. Aqui eu trouxe algumas imagens que vão ilustrar os dois tipos que a gente pode plantar no inverno aqui na cidade de Guarapuava. E no verão, o que plantar? Principalmente aqui na cidade de Guarapuava. Então, nos meses de plantio, que é em novembro até o mês de março, com a colheita de algumas hortaliças, sendo algumas com maior ciclo e outras com menor ciclo. Então, esses seriam os meses que a gente vai, no mês de novembro, que a gente vai realizar o plantio, e mês de março a gente vai realizar a colheita. O que a gente pode plantar então? A gente pode plantar desde pimentão, beterraba, repolho, rabanete, alface, cenoura, tomate, salsinha, cebolinha. Então existem várias coisas que a gente pode plantar no verão aqui na cidade de Guarapuava. A importância da água para as plantas. Então a água ela é essencial para a vida, tanto da planta como dos animais quanto do ser humano. Para sobreviver, então todos necessitam do H2O, que seria a fórmula da água, bem como de nutrientes que são absorvidos por raízes a partir do solo. As plantas, então, elas são compostas por 90% de água, transportada em toda a estrutura, quase de maneira contínua, para manter os processos vitais do trabalho e da nutrição dessa planta. Aqui, eu trouxe uma imagem que ilustra o caminho que a água percorre dentro da planta. Então, ela vai ser absorvida pelas raízes da planta, então vai ser absorvida tanto os minerais, os nutrientes que a planta necessita, a água e também o oxigênio. Aí vai realizar o transporte da água pelo caule até as folhas da planta, qual vai ser dispersada para o ar pela evapotranspiração e liberação também do oxigênio. Na planta vai ocorrer a troca gasosa, que ela vai liberar o oxigênio e vai captar o gás carbônico, o CO2 do ambiente, o qual vai percorrer o caminho inverso da água, ou seja, ela vai passar por toda a planta e vai ser liberado no solo, então vai ocorrer essa troca gasosa entre a planta. Aqui, o horário e a quantidade de água ao regar uma horta. Então, a melhor hora determinada para regar a maioria das plantas e hortaliças é ao amanhecer e também ao final da tarde, que seriam os períodos mais frescos do dia. E a quantidade de água, ela vai depender de cada planta, ou seja, de acordo com o seu estado de desenvolvimento e também das características de cada planta. Então, deve-se analisar, deve-se fazer um estudo sobre a planta, a hortaliça que eu vou plantar, para saber a quantidade de água que ela vai depender de acordo com os seus estágios de desenvolvimento. Por exemplo, os tipos de irrigação. Ele pode ser por aspersão, que tanto pode ser de modo convencional ou também de modo mecanizado. Também temos a localizada, que seria pelo gotejamento ou microaspersão, e a irrigação de superfície, que seria por meio de sulcos no solo e pelo meio da inundação. A irrigação mecânica. Então, a irrigação mecânica, ela irá ocorrer por aspersores principalmente. Então, ela ocorre principalmente por aspersores, o qual irá depender também do tamanho da minha horta e do tipo de planta que estou cultivando. Ou seja, de acordo com o tamanho da minha horta, não vai ser necessário um aspersor, porque se eu tiver um regador, ele já vai resolver o problema da irrigação. Então, de acordo com o tamanho da minha horta e da disponibilidade de água que eu tenho, é o tipo de irrigação que eu vou utilizar. A irrigação por aspersores, ela dependerá então de um fluxo constante de água com determinada pressão em cada aspersor. Por exemplo, aqui o fluxo de água ele deve percorrer todo o encanamento que vai ficar na parte subterrânea da minha horta, sendo ligada a cada aspersor. Então, cada aspersor ele vai irrigar uma distância de aproximadamente 18 metros, gerando um raio à sua volta de 18 metros. Então, dependendo do tamanho da minha horta, não é viável eu instalar um aspersor. A irrigação manual, basicamente ela é feita por um regador, sendo ideal para pequenas áreas e principalmente em apartamentos.
Então, se a minha horta ela é uma horta que eu realizo assim na varanda da minha casa ou num apartamento, o ideal seria a utilização de um regador, porque ela é mais simples, tem um custo menor e seria de mais fácil de eu manuseá-lo dentro desses pequenos espaços. Já a relação custo-benefício de uma horta é o seguinte: então ela reduz gastos com a compra em supermercados e feiras, ou seja, eu vou ter a verdura ali na minha casa, então não vai precisar eu comprar. Isso vai facilitar o meu consumo de hortaliças. Também eu vou saber a origem dos alimentos que estão sendo consumidos. Por exemplo, eu que vou realizar o manejo, eu que vou realizar o plantio, eu que vou realizar a colheita, então eu vou saber a origem desses alimentos e como eles foram cultivados, como eles foram preparados. Também eu vou consumir produtos orgânicos por um menor custo. Então, eu vou realizar sem o cultivo de agrotóxicos, o que vai gerar um produto orgânico para mim consumir. Também eu vou consumir hortaliças sempre frescas. Por exemplo, eu vou lá, colho na horta e já preparo. Então ela vai ser colhida diretamente do pé em um menor tempo de que ela vai ficar armazenada em uma prateleira ou em outro local. Aqui, só uma relação de custos de uma agricultura convencional para uma agricultura orgânica. A diferença que há entre preços dessas duas culturas. Por exemplo, a banana, que ela é vendida no quilo. Então, uma banana na agricultura convencional, ela vai custar em média R$ 4,54, onde a agricultura orgânica vai custar R$ 6,00. Então, uma diferença de 24,3% no seu valor. A couve, ela é vendida em unidade, onde ela vai custar R$ 2,16 mais ou menos. E a agricultura orgânica R$ 3,00, então ela deu uma variedade de 28%. Por exemplo, a laranja, que é o que tem maior diferença. A laranja convencional ela vai custar R$ 2,18. E uma laranja na agricultura orgânica ela vai custar R$ 7,00, então ela tem uma diferença de preço de 68,8%. Então, aqui a gente vai ressaltar que a agricultura orgânica ela tem um preço maior, consequentemente, para mim cultivá-la, eu vou gastar um pouco mais, mas ao final, o preço que ela tem, ela compensa o plantio e o cultivo de forma orgânica para a comercialização. Então, se eu tiver os produtos orgânicos na minha residência, consequentemente, o preço ou o gasto que eu vou ter e consumir um produto de maior qualidade vai ser muito menor do que eu for comprar esse produto. Então, há sempre essa relação. Agora, meu colega Josuel vai falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento alternativo contra pragas e doenças. E muito obrigado. Ao pensarmos nas hortas urbanas, devemos também pensar que lá é possível encontrar pragas e doenças. Se faz necessário um levantamento de todas as pragas e doenças que podem atingir o que você está cultivando, o que você está plantando, para que você possa estar vindo fazer o controle. Uma sugestão que nós deixamos para vocês hoje é o controle alternativo. Será repassado duas caudas que você pode estar fazendo na casa, que seriam formas de tratamento alternativo. A primeira delas seria o extrato de ortiga, que ela é indicada para controlar pulgões, lagartas e outros insetos. Esta cauda você faz a partir do macerado de ortiga. A ortiga que é uma planta daninha, você pode estar retirando do próprio local onde está implantado a horta, mas na verdade, se você não encontrar lá, você pode estar buscando em outros locais. Você deve colocar mais ou menos 1 kg de folha de ortiga de molho, macerada de molho, dentro de 10 litros de água por durante 10 dias, no intuito de fazer a dissolução de alguns compostos químicos que estão presentes na ortiga. Após esses 10 dias, você deve coar e utilizar na seguinte proporção: 1 litro dessa calda para cada 10 litros de água. Aqui seria mais ou menos a forma como ficaria após os 10 dias desse molho da calda de ortiga. Então, na hora de pulverizar esse extrato, lembrando que tem que ser 1 litro de extrato de ortiga para cada 10 litros de água. E quando pensamos em combater aqueles insetos mais resistentes, devemos deixar uma concentração um pouco mais forte. Então, ao invés de deixar 1 litro de água para cada 1 litro de concentração de calda para cada 10 litros de água, podemos aumentar para 2 litros, 1,5 litro de calda para cada 10 litros de água. Outra sugestão que deixamos hoje para vocês é a calda de fumo e sabão.
ela é indicada para combater pulgões, lagartas e ácaros e também as cochonilhas. E como que a gente pode fazer ela? O primeiro passo a gente deve picar ao meio palmo de fumo na verdade, de corda, e colocá-lo em 1 litro de água com 1 xícara de álcool, deixar de molho por mais ou menos 24 horas. O segundo passo é misturar com 1 colher de sopa de sabão de coco raspado em 1 litro de água quente, agitar até dissolver. A gente deve guardar esse vidro, que receberá também um rótulo identificando o que tem dentro. Como que seria a aplicação dessa calda de fumo e sabão? Deve colocar mais ou menos em torno de 5 colheres de sopa de calda de fumo em 1 litro de água e misturar com 1 litro de água e sabão. A gente deve pulverizar essa calda durante a pulverizar diretamente nas folhas ou também na hora da rega, dissolver no regador. E sempre procurando molhar embaixo das folhas, que seria um local de alojamento de ácaro, pulgões. Então a gente pode estar vindo combater de uma maneira mais eficiente essas pragas. Nessa imagem é possível a gente observar como ficaria a questão da calda de fumo e sabão. E também aqui a gente traz a imagem de uma pessoa aplicando algum tipo de defensivo na sua lavoura, na sua horta. Observem que ele está todo paramentado com EPI. Então, independentemente de produto ser químico ou um uso alternativo, é necessário usar os EPIs, que seriam compostos por um macacão, por bota, luva, por um tecido que recobre o corpo e também máscara. Importantíssimo o uso da EPI ao fazer as aplicações. Ao pensarmos em relação à questão dos alimentos, também temos que levar em consideração a colheita. Aqui trazemos 3 tabelas que eles retratam mais ou menos qual é que é o tempo médio de colheita após o plantio. Então, a alface lisa, ela pode ser colhida após 60 a 80 dias do plantio. Da mesma forma com a alface crespa e a alface americana respeitam o mesmo tempo. A cebolinha, ela fica em torno mais ou menos de 80 a 100 dias após o plantio. O espinafre não tem tempo determinado para a nossa região, mas seria mais ou menos em média 100 a 120 dias podem estar sendo feito a questão da colheita. A berinjela, ela é em torno mais ou menos de 100 dias após o plantio, a couve-flor 90 dias, o pimentão de 100 a 120 dias, o repolho 90 dias, o tomate seria em torno mais ou menos de 100 dias. Também a beterraba, ela fica em torno de 70 a 90 dias após o plantio, a sua colheita, a cenoura de 70 a 120 dias, a colheita, o rabanete de 25 a 30 dias, a salsa não tem um tempo determinado, a rúcula de 30 a 40 dias pode ser feita a colheita, e o coentro também não temos um tempo determinado. Ao pensarmos na questão da elaboração da nossa horta, devemos pensar a questão da escala de produção, ver qual que é a demanda, ver qual que é a necessidade dessa horta, e dependendo dessa necessidade, da demanda que você tem, vai ser o tamanho do teu canteiro e a tua escala de produção. Então esses produtos olerícolas podem ser produzidos em diferentes escalas. Devemos planejar a produção para que atenda a demanda do consumo. Então eles podem ser plantados em vasos, em canteiros, em pequenos vasos na sacada de prédios. Então a horta urbana ela pode ser adaptada em qualquer local, desde que esse espaço receba no mínimo de 4 a 5 horas de luz de sol por dia, que a luz solar ela vai ser imprescindível para a produção de energia nas hortaliças, que seria a produção no caso fazer a fotossíntese e a produção de glicose, que seria no caso a energia para a planta poder se desenvolver. Nessa escala de produção também podemos utilizar diferentes espaços, dentre eles terrenos baldios, que recebem um novo uso, ao invés de ficarem servindo de depósito de lixo ou até mesmo de outros materiais. Esse espaço pode estar recebendo uma horta. Pode-se buscar parceria com pessoas que possuem um terreno e esse terreno está sem uso, fazer uma ação comunitária entre moradores ou talvez alguém que tem interesse e está utilizando esse espaço para a produção de verdura e legumes. Também podemos utilizar a questão dos terrenos públicos, escolas, creches, e utilizar da mão de obra das crianças, fazer um acordo, fazer uma conversa com o diretor da escola e estar utilizando desse espaço para estar desenvolvendo uma horta, a qual vai ajudar na questão da educação ambiental e produzir alimento saudável que pode ser doado para a escola e metade dessa produção ser para a pessoa que organiza a horta.
Nessa escala de produção, devemos pensar que ele pode ser para consumo próprio, para doação e para venda. Tudo depende de qual é o objetivo que você tem com a tua horta e de qual que é a tua escala de produção. Sempre pensando na questão do escalonamento e plantio. Vocês devem pensar que não devemos plantar o canteiro inteiro somente com alface, dependendo do espaço que você tem, porque a colheita vai estar concentrada em uma mesma época. Então, dependendo de quantos canteiros você tem, você pode estar escalonando o plantio, plantando diferentes dias e também plantando diferentes culturas. Podem plantar alface, beterraba, cenoura em diferentes dias, para que a partir daquela tabela da colheita você possa estar organizando a tua colheita, vindo a ter uma diversidade de alimentos e também atender a demanda que é a tua escala de produção. Então, ou para consumo próprio, ou doação para escolas e hospitais que podem também estar buscando uma parceria, ou até mesmo para venda. Gostaríamos de agradecer a atenção de vocês que ficaram conosco até o final. Muito obrigado. Então, encerramos aqui o nosso quarto episódio sobre as hortas urbanas.